Glória a Deus, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma ministração da Palavra de Deus, a mais um tempo de adoração, a mais um tempo na presença do Senhor, a mais um momento de gratidão, de aprendizado, de leitura da palavra, de oração, de clamor, de resposta, de vitória, de bênção, de graça, mas acima de tudo, mais um tempo na presença de Deus. Somos gratos a Deus, porque Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra. Eu vou repetir, são palavras do salmista no Salmo de número 34. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas o livra. A sua fé continua firme no Senhor? A sua fé continua alicerçada na rocha? A sua fé continua inabalável em Jesus? A sua fé continua firme em Cristo? A sua fé continua alicerçada na rocha eterna? Nesta noite, nós estamos já nos encaminhando para o término deste propósito, Cristo vive em mim. E nós vamos falar, nós estamos no antepenúltimo dia de ministração da palavra, dentro deste propósito, Cristo vive em mim. É o 38º dia de propósito e eu creio, hoje é dia 29, nós teremos hoje, dia 30 e dia 31. E eu creio que há respostas dos céus reservadas para nós. Eu creio que Deus já preparou para nós vitórias, milagres, sinais, prodígios, livramentos e, por que não dizer, surpresas. Você já se preparou para ser surpreendido pelo Senhor? Você já preparou o seu coração, e isto requer fé? Você já preparou o seu coração para a surpresa que Deus tem para a sua vida? Você já abriu o seu coração para viver o extraordinário de Deus na sua história? Você já preparou o seu coração para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? Você já colocou a sua vida diante do altar para que Deus comece a ministrar algo novo para você? Você já disse, Senhor, eis-me aqui. Eu creio no novo de Deus na minha vida. Eu creio no extraordinário de Deus na minha vida. Eu creio que Deus já preparou surpresa para mim. Mas isto, eu repito, requer fé. Comece a compartilhar esta live, ajude-me disparando esse aviãozinho, convidando o maior número possível de pessoas para estarem conosco, porque eu creio. Se você crê, acrescenta-se a sua fé à minha fé. Eu creio
que Deus já determinou algo sobrenatural para nós. E nós estamos nos encaminhando para os últimos dias do propósito. E nos últimos dias é que o inimigo costuma apertar o cerco para o nosso lado. É no finalzinho, é na reta final, é bem pertinho do final que o inimigo começa a bater mais forte. É por isso que o crente tem que ser forte. É por isso que o servo de Deus tem que ser determinado. É por isso que o servo de Deus tem que ser resistente. Tem que aguentar pancada. Tem que aguentar o tranco. Tem que ser forte. Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Você e eu temos que ser fortes. Você e eu temos que ser corajosos. Não é a hora de recuar. Não é a hora de desanimar. Não é a hora de olhar para trás. Ah, mas não é mesmo. É hora de avançar. É hora de continuar. É hora de prosseguir. É hora de tomar posse. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, entram nele. O reino dos céus estão abertos. Aliás, deixa eu te lembrar, os céus não estão em crise. Os céus não estão abalados. Os céus não estão vivendo tempo de escassez. E a minha resposta vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A minha resposta vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vá declarando, vá tomando posse, vá se apropriando do que Deus tem para a sua vida. Nós estamos nos encaminhando para os últimos dias do propósito. E aquele que se apegar ao Senhor vai receber algo poderoso dos céus. Nós continuaremos por mais 3 dias. Hoje, amanhã e depois. Orando e buscando neste horário. Crendo na resposta do Senhor. E eu, se fosse você, não desanimava não. Eu, se fosse você, não recuava não. Eu, se fosse você, olhava para o alto, como diz o Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem do homem. O meu socorro não vem da terra. O meu socorro não vem de baixo. O meu socorro vem do alto. Então eu tenho que olhar para o alto. Eu tenho que olhar para o Senhor. Eu tenho que me apegar ao autor e consumador da minha fé. Eu tenho que ter fé. E nós vamos falar sobre fé. Hoje nós vamos falar sobre fé. E enquanto nós vamos aqui compartilhando esta live, eu conto com você para compartilhar, para convidar pessoas e também para permanecer conosco. Não está na hora de deixar a bênção escapar pelo vão dos dedos, não. Não está na hora de ver a sua resposta escapar pelo vão das suas mãos. Agarre-se à sua vitória, como Jacó se agarrou àquele anjo e disse assim: eu não largo enquanto não me abençoares. De novo, eu não largo enquanto não me abençoares. E eu quero desde já deixar uma palavra inicial, uma palavra introdutória da parte do Senhor para o seu coração. Escute com atenção. Preste
preste muita atenção no que diz o salmista no Salmo de número 34. Salmo de número 34, versículo 19, aliás, 18, 19 e 20. Vá tomando posse dessa palavra aí. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ou seja, o Senhor está perto. Tem muita gente que na hora da angústia esquece que o Senhor está perto. E começa a olhar para as circunstâncias, e começa a olhar para os desafios, e começa a olhar para as crises, e esquece que o Senhor está perto. O Senhor está perto. O Senhor está perto. Olha que lindo o que a palavra nos diz. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele está perto e ele salva. Ele está perto e ele salva. Veja o que ele continua dizendo, o salmista Davi. Continua dizendo no versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. As nossas aflições são muitas. As nossas aflições são muitas. Vá compartilhando essa live. Vá convidando pessoas para estarem conosco. Quantas pessoas que você conhece precisando ouvir esta palavra? Não é a palavra do Alexander, é a palavra do Senhor. Muitas são as aflições do justo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E o texto continua dizendo: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O Senhor te preserva, o Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor livra, o Senhor sustenta. Nenhum osso vai ser quebrado. Perto, o Senhor está perto, o Senhor está muito perto. E Ele livra. As aflições são muitas, mas Ele livra. Ele está perto, Ele preserva. Nenhum osso vai ser quebrado. Ah, mas eu estou apanhando tanto. Nenhum osso vai ser quebrado. Ah, mas o inimigo está batendo forte. Nenhum osso vai ser quebrado. Ah, mas a situação é difícil. Nenhum osso vai ser quebrado. É promessa. É promessa. É promessa. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Nenhum osso vai ser quebrado. Porque o Senhor está perto. As aflições são muitas, mas Ele livra. As aflições são muitas, mas Ele livra. O Senhor está perto. Mas para que eu enxergue isto, eu tenho que ter fé. O Senhor está perto. Mas para que eu enxergue isto, eu tenho que ter fé. Convide pessoas para estarem conosco, para serem impactadas com esta palavra de esperança. Porque eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O Senhor está perto. O Senhor está perto. Ele não foi para longe. Ele não está lá no terceiro céu, na estratosfera, nos confins do universo. O Senhor está perto. As aflições são muitas, mas Ele livra. Não vai deixar nem os ossos serem quebrados. Ele está perto. Ele está perto. Vá recebendo esta palavra, vá declarando, vá tomando posse, vá profetizando. Ah, mas a luta é tão grande, mas a angústia me domina, mas as aflições são profundas, e a minha fé está abalada.
nos mostra. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Então se alegre, seja paciente. Mas a tribulação é muito grande, seja paciente. Mas a luta é profunda e muito forte, seja paciente. Regozijai-vos na esperança, tem que ter esperança. Tem que ter esperança. Sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Tem que perseverar na oração. Por isso continuamos firmes neste propósito, porque é preciso perseverar na oração. É necessário perseverar na oração. É necessário continuar firme. É necessário tomar posse. É necessário confiar. É necessário lembrar que o Senhor está perto, como diz o Salmo 34. O Senhor está perto. O Senhor está mais perto do que você imagina. A resposta do Senhor está muito mais próxima do que você imagina. O Senhor está muito mais perto do que você imagina. Mas é necessário permanecer. Veja o que Paulo escreve aqui com muita objetividade. Regozijai-vos na esperança. Tem que ter esperança para ter regozijo, para ter alegria. Tem que ter esperança para se alegrar. Sede pacientes. Tenha paciência, meu irmão. Tenha paciência, minha irmã. E persevere na oração. Eu estou aqui me referindo ao que Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Tenha paciência e persevera na oração. Tenha paciência e persevera na oração. Porque conforme Davi escreve no Salmo 34, o Senhor está perto. O Senhor está perto. O Senhor está perto. O Senhor está muito perto. E Ele livra você de todas as suas aflições. Nenhum dos seus ossos vai ser quebrado. Porque o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Daqueles que têm um coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Queridos, o Senhor está perto. Não é hora de você se desesperar. Não é hora de você entrar em pânico. Não é hora de você entrar em desespero. Mas é hora de ser forte. É hora de permanecer firme. É hora de tomar posse. E é hora de avançar. Nós estamos no antepenúltimo dia de propósito. E eu tenho certeza que Deus não vai te deixar envergonhado. Eu tenho certeza que Deus não vai te deixar frustrado. Se você crê, Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas é necessário ter fé. É necessário ter fé. É necessário ter fé. A Bíblia nos ensina que o justo viverá pela fé. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Diante dessa verdade, nós precisamos nos posicionar. Diante desta verdade, nós precisamos assumir posição. Diante desta revelação, todos nós, precisamos nos posicionar em Cristo. Porque a palavra de Deus é muito clara. Olha o que diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios,
capítulo 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando que seremos revestidos da nossa habitação celestial. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que muitas vezes, neste corpo, nós gememos, nós sofremos, nós padecemos, nós passamos por aflições, coisa natural da nossa vida humana, mas o Senhor já tem preparado para nós, ainda que nós estejamos gemendo neste momento, nesta casa humana, neste corpo natural, ainda que nós estejamos gemendo, talvez a aflição que você esteja vivendo hoje seja tão grande que você já não tenha mais nem palavras para orar. Só esteja gemendo, só esteja simplesmente em lágrimas, clamando. Mas entenda uma coisa, o Senhor entende lágrima, o Senhor entende gemido, o Senhor compreende até os ruídos que você emite. Para Deus uma lágrima é uma frase. Para Deus uma lágrima tem sentido. Ele compreende. Então se você hoje vive uma situação em que você chora, em que você já sente apenas o lamento, ainda que esteja apenas gemendo, o Senhor entende cada lágrima derramada, o Senhor entende cada gemido emitido, ainda que você esteja gemendo, é o que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele já tem preparado resposta para nós, então não é hora de recuar, mas é hora de avançar. E como é que eu faço para avançar? Veja o que o apóstolo Paulo continua dizendo nesse mesmo capítulo. Eu li o versículo 1 e 2, agora eu vou para o versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Bom ânimo. Eu não ando pelo que eu vejo, mas eu ando pela fé. O apóstolo Paulo dá aqui a receita. Ande pela fé. Ande pela fé. Ande pela fé. Não importa a aflição, a angústia, a prova, a tribulação, a lágrima, o choro, a dor e o gemido. Ande pela fé. Queridos, o propósito, Cristo vive em mim, se baseia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz: já não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. O viver que eu tenho aqui na carne, eu vivo pela fé. Querido, chegou a hora de andar pela fé. Tem muita gente desesperada, o ano está acabando e a minha promessa não chegou. Ei! É no tempo de Deus. É na agenda de Deus. Não é no seu tempo. Não é na sua agenda. Então ande pela fé. Ande pela fé. Não ande por aquilo que você vê. Ande pela fé. Ande pela fé. No versículo 8, Paulo continua dizendo: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, até o que nós vivemos aqui nesse corpo é secundário. Ande pela fé, porque Jesus disse: eu vou preparar morada. Quando eu lembro
da promessa, eu me desapego da minha realidade humana e começo a abraçar a promessa. Começo a abraçar a promessa. Ande pela fé. Ande pela fé. Você não é guiado por aquilo que vê. Se por acaso você continua andando com estes olhos, peça a Deus que mude e abra os olhos da fé. Ande pela fé. Foi esta palavra que o Senhor colocou agora há pouco em meu coração. Estamos chegando no final, reta final. Antepenúltimo dia do propósito, antepenúltimo dia do ano. E já tem gente desesperada aí. Ai, não vai mais acontecer. Ei! Ande pela fé, ande pela fé. Não dá tempo de Deus fazer ainda em 2020? É no tempo do Senhor. Não sei se será agora, ou se será em janeiro, ou se será em fevereiro. É na agenda dele. Só que enquanto isso eu dou glória. Enquanto isso eu glorifico. Enquanto isso eu adoro. Enquanto eu adoro, ele faz. Enquanto ele faz, eu adoro. Enquanto eu adoro, ele faz. Ande pela fé. Não ande baseado no que os seus olhos veem. Ande pela fé. Tem muita gente entrando em desespero, porque olha com esses olhos. Abre a geladeira está vazia. Puxa o extrato bancário, a conta está no vermelho. Começa a ver os boletos e as contas e entra em desespero. Olha para a circunstância e entra em pânico. Não é com esses olhos. Eu não posso me guiar com estes olhos. Eu ando pela fé. Ande pela fé. Ande pela fé. Ande pela fé. Não é com estes olhos. O profeta mandou o moço subir e olhar 7 vezes. E 7 vezes o moço subia, olhava e não via nada. Subia, olhava e não via nada. Subia, olhava e não via nada. Até que na 7ª vez, o moço subiu e viu uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Isso aos olhos do moço não era nada. Só que tem que ter o olho do profeta. O profeta falou, corre. Corre porque vem chuva. Avisa Acabe que vai chover, ele que se apresse, porque senão ele vai ficar molhado. Quando olho o olho do profeta, eu não fico preso ao que estes olhos estão vendo. Eu alcanço pela fé. Ezequiel, ele olhou e primeiro ele viu um vale de ossos sequíssimos. Ele viu um vale de ossos sequíssimos. Ezequiel capítulo 37. E Deus falou com Ezequiel e disse, acaso estes ossos podem voltar a viver? E Ezequiel, olhando com olho de profeta, ele disse, tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Comece a declarar, Senhor, é o Senhor que sabe da minha vida. É o Senhor que sabe da minha vida. Eu não sei nada da minha vida. É o Senhor que sabe da minha vida. Eu não sei nada da minha vida. Eu olho, eu vejo a conta bancária no vermelho, no negativo. Eu vejo os boletos, eu vejo as contas na gaveta se acumulando. Eu vejo a despensa vazia, eu vejo a geladeira vazia. Eu vejo as necessidades, eu vejo a enfermidade, eu vejo o desemprego, eu vejo a dor, eu vejo a aflição. Mas comece a olhar com o olho do profeta. O olho do profeta tem fé. O olho do profeta enxerga pela fé. Senhor, tu sabes. Ah, esses ossos podem viver? É o Senhor que sabe. O Senhor pode mandar mantimento na sua casa? O Senhor é que sabe. Nossa, Senhor, não tem nada na despensa, nem para fazer uma refeição na virada do ano. Ei, é o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe. O Senhor, fé, traz à existência aquilo que não é visível. Não tinha nada, só uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, e o profeta viu com olhos da fé. É o Senhor que sabe, é o Senhor que sabe. Eu estou olhando o laudo médico, eu estou olhando o exame, e o médico diz
diz que não tem jeito, o médico diz que vai morrer, o médico diz que não tem cura. Ei, o Senhor é que sabe. O Senhor é que sabe. É com o olho de profeta que eu tenho que olhar. Nós estamos aqui no antepenúltimo dia, você ainda não entendeu? Nós estamos há 38 dias nessa jornada. E você ainda não entendeu? Nós estamos hoje a live de número 270. São 270 dias pregando o Evangelho através das redes sociais desde 30 de março. E ainda não deu para entender que é o Senhor que sabe. Não sou eu que sei. Cada vez que eu abro uma live, eu peço, Senhor, eu não sei o que falar. É o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe qual é a palavra. É o Senhor que sabe qual é o recado. É o Senhor que sabe qual é a revelação. É o Senhor que tem milagre, cura, livramento, bênção, resposta e vitória. Senhor, tu sabes. Fale como Ezequiel. Fale como Ezequiel, olho de profeta. Ande pela fé, olho de profeta. Ande pela fé, olho de profeta. Ande pela fé, olho de profeta. Senhor, é tu que sabes. Eu não sei de nada. Ande pela fé. Comece a declarar. Vai andando pela tua casa. Eu não ando por estes olhos. Eu ando pela fé. Eu não me guio por aquilo que eu vejo. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Vá andando pela tua casa. Pega o celular e vá profetizando aí pela tua casa. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Tem problema em casa, tem problema no casamento, tem problema nas finanças, tem problema na saúde, tem problema de desemprego, tem problema de toda a natureza. Eu ando é pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Vai profetizando. A palavra tem poder. Vá profetizando. A palavra tem poder. Mergulhe. Mergulhe no rio do Espírito. Mergulhe no rio do Espírito. Mergulhe no rio do Espírito. Ah, aquele processo na justiça não sai. Ah, aquele documento não é liberado. Ah, aquela resposta nunca vem. Ah, eu mandei currículo, ninguém chama. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Pega o teu celular e vai profetizando pela tua casa. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Daqui a pouquinho a gente já vai clamar. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Não é aquilo que eu vejo. Eu ando pela fé. Tá uma confusão na minha vida. Tá tudo de perna pro alto. Tá uma bagunça na minha trajetória. Eu não sei mais o que fazer. Eu ando pela fé. 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 Comece a declarar. Comece a profetizar. Comece a tomar posse. Toma posse. Toma posse. Eu ando pela fé. A minha vida está de ponta cabeça. Eu ando pela fé. Inimigo, me deixe em paz porque eu ando pela fé. Quantas vezes o diabo vem na nossa orelha, blá 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 blá. Capeta, cala a boca. Eu ando pela fé. Repreende o inimigo. Repreende o inimigo. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Andarabá, uribi cantará, chorebere anda. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Declare: eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Declare, tome posse. Eu ando pela fé. Xarabacanta, rabassuri bianda. Ore me canta Arassuria, e Nandara Shuri me canta. Eu ando pela fé, eu ando pela fé, eu ando pela fé. Pare de ouvir o inimigo, pare de ouvir o vizinho, pare de ouvir o colega, pare de ouvir o fulano, o beltrano ou o ciclano. Declare: eu ando pela fé, eu ando pela fé. Eu ando pela fé, e aquele que me prometeu,
Ah, ele garante. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Eu ando pela fé porque ele é fiel. Eu ando pela fé porque ele não mente. Eu ando pela fé porque ele prometeu e ele garante. Eu ando pela fé porque eu creio. Eu ando pela fé porque os meus olhos alcançam. Eu ando pela fé porque o Senhor é o meu refúgio. Eu ando pela fé porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu ando pela fé porque o Senhor está perto. Eu ando pela fé porque Ele não me deixa envergonhado. Eu ando pela fé porque o Senhor é fiel. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Não é pela minha visão humana. Não é por aquilo que os meus olhos, estes dois aqui, alcançam. Queridos, Bartimeu era cego, mas ele andou pela fé e Jesus o curou. Bartimeu não enxergava com esses olhos aqui, não tinha visão com esses olhos, mas ele enxergava com a fé. Declare, você pode até ser cego desses olhos aqui, mas se você anda pela fé, você alcança. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, ele andava pela fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mandava ele se calar e ele gritava mais, porque ele andava pela fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem gente que não enxerga, mas tem olhos da fé. E tem gente que enxerga e não consegue ver com a fé. Lembra daquele paralítico lá em Betesda? Lembra daquele paralítico? Ele estava ali há 38 anos, esperando alguém ajudá-lo para, quando o anjo movesse as águas, ele poder ser curado. E aí Jesus chegou, Jesus falando com ele e ele murmurando. E ele reclamando, não tem ninguém que me ajude. E a resposta estava diante dos olhos dele. Queridos, aquele paralítico enxergava com esses olhos, mas a fé dele estava fechada. Já Bartimeu não tinha visão com estes olhos, mas ele andava pela fé. Diga aí, eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Esta noite é noite de você declarar. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Não é por aquilo que a minha vista alcança. Não é por aquilo que estes olhos podem ver. Eu ando pela fé. E onde é que está a fé? A fé está na palavra. A fé está na promessa. A fé está em Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Então vá declarando, eu ando pela fé. Chegando no final do propósito, eu sei que está estreito para todo mundo. Quantas aflições, quantos problemas em casa, quantas enfermidades, quantas surpresas, quantas dificuldades. Surpresas ruins, eu quero dizer. Imprevistos. Mas é a reta final. Chegando no final, o inimigo está tentando tirar você do propósito. É hora de determinar, eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu vou ao final. Eu vou até o final. Eu não vou ceder à incredulidade. Eu não vou me deixar abater pela incredulidade, porque eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Mas está uma confusão em casa. Mas está uma confusão nas finanças. Mas está uma confusão na saúde. Queridos, quantas setas, quantas ciladas, quantas dificuldades, quantas provas, quantas angústias, quantas aflições, quantos dilemas, quantos problemas, quantas opressões, quantas ações do inimigo para tirar você do propósito. Só que é a hora de ser forte. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu não estou preocupado
com o que estes olhos estão vendo. Eu não estou nem aí para aquilo que estes olhos estão contemplando. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Tem que entrar com autoridade e dizer: Senhor, eu creio. Eu creio. Eu não vou desanimar. Eu não vou desistir. Eu não vou recuar. Eu não vou abrir mão do que Deus tem. Eu ando pela fé. O inimigo, eu costumo dizer que o capeta vai ficando encapetado. O diabo vai ficando endiabrado. E o demônio vai ficando endemoniado. Mas eu ando pela fé. Ele é que sai da minha frente, senão eu vou atropelar. Ele é que saia da minha frente, senão eu passo por cima. Porque se o mar não se abrir, eu vou andar por sobre as águas, porque eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus, nós vamos clamar já, para declarar: eu ando pela fé. Eu ando pela fé. E nós vamos continuar. Queridos, veja só quanta coisa está acontecendo. A nossa irmã Gleice está à base de morfina. O exame só poderá ser feito amanhã, para depois pegar o resultado, levar de volta na sua cidade de origem. Ela viajou 1 hora de carro para poder fazer o exame. Hoje não deu tempo, graças a Deus tem o recurso. O exame ficou para amanhã. Amanhã vai fazer a tomografia, a ultrassonografia. Aí volta para a cidade dela, mostra para o médico. E com dores, à base de morfina. Olha o inimigo se levantando. Fora isso, a netinha da missionária Lani se recuperando de cirurgia de emergência no intestino. Fora isso, a cunhada da missionária Elia Galdino, desenganada. Fora isso, um pastor amigo meu aqui, do estado de São Paulo, com 70% dos pulmões comprometidos, foi entubado hoje de Covid-19. E tantas outras lutas, e tantas outras aflições, e tantos outros desafios. E no meio desse cenário, a sócia da minha esposa é advogada, vocês sabem disso. A sócia dela foi internada com problema de estômago, o que nos atinge. E em meio a tantas angústias, tantas aflições, tantos desafios, eu ando pela fé. Porque não é isso que vai me fazer recuar. Não é isso que vai me abalar. Não é isso que vai me tirar do propósito. Não é isso que vai me tirar do foco. Eu ando pela fé. Quantas pessoas com dores, quantas pessoas com problemas de saúde inexplicáveis. Eu hoje fiquei, coluna trava, coluna não trava, coluna trava, coluna destrava. Eu ando pela fé. A coluna que se endireite porque eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu sei que no final do propósito a coisa estreita. Eu sei que no final do propósito a coisa complica. Eu sei que no final do propósito a coisa fica mais apertada. Mas eu ando pela fé. Carabará, xarabará, suribiricanta. Vai tomando posse aí. Vai tomando posse aí. Vai tomando posse aí. Em nome de Jesus eu ando pela fé. Eu ando pela fé, eu ando pela fé, eu ando pela fé. Andarabassuri, bicandarabaixa, arabaracharabarachá, arabaracandarabasuri, andarabaias. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. E eu quero te desafiar a tomar posse do que Deus tem para a sua vida. Ao invés de ficar olhando para o problema, olha para Jesus. Olha para Jesus. Encara o teu problema de frente e diz: olha, problema, escuta o seguinte. Ô capeta, escuta bem. Eu vou falar uma vez só. Eu ando pela fé. Ô diabo, ô demônio, ô problema, escuta bem. Eu vou falar uma vez só. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu não me guio por aquilo que os meus olhos podem ver. Eu não me baseio naquilo que estes olhos podem contemplar. Eu ando pela fé. Tenha coragem. Olha firme, olha feio para o teu problema e diz: olha, é o seguinte,
você não vai me vencer. Porque em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor em Cristo. E eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Vá determinando. Eu quero colocar a tua fé em ação. Fé em ação. Não importa o tamanho do problema. Golias era gigante. Davi não olhou o gigante, Davi olhou o Senhor. E perto do Senhor o gigante ficou pequenininho. Quando Davi olhou para o Senhor dos exércitos, Golias ficou pequenininho. Se você olhar para Deus, se você andar pela fé, o teu problema fica pequenininho. Se você olhar para Deus, o teu problema fica pequenininho. Está faltando é fé. Está faltando é fé. Olha aqui a Molly dando um testemunho. Olha aqui, pessoal. Hoje fui lavar a louça e não vi o escorpião. Ele enrolou no meu dedo, eu gritei, mas ele não me mordeu. Olha aqui, ó. Isto é prova do que o inimigo está fazendo. A Molly é parte da equipe Vem Orar Comigo. Olha aqui as represálias do diabo. Olha aqui. Escorpião. Logo um escorpião. Olha aqui a prova do que nós estamos dizendo. Olha aqui a prova do que nós estamos dizendo. A Lusca dando testemunho aqui. Eu já estou com o documento em mãos como bandeira e dando glória porque meu Redentor vive. Tem que andar pela fé. Tem que enxergar com os olhos da fé. Tem que determinar. Tem que determinar. Tem que determinar. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu tenho declarado pela fé. A situação de Gleice não é fácil. Mas eu tenho declarado pela fé que tudo que está sendo vivido hoje é para virar testemunho para a glória de Deus. Para virar testemunho para a glória de Deus. Como também será testemunho para a glória de Deus o que a Liliana, que é a netinha da missionária Lani Araújo, a Liliana está vivendo. Uma criança de 8 anos que precisou ser submetida a uma cirurgia radical, de campo aberto, no intestino, de emergência. E eu creio que isso é para a glória de Deus. Ela ainda está sendo alimentada por sonda. Há 5 dias sem água nem comida, apenas por sonda nasogástrica. E enquanto isso eu estou dando glória a Deus. Eu sei que não é fácil, mas eu estou dando glória a Deus porque nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. E por que eu dou glória a Deus? Eu dou glória a Deus porque isso tudo vai ser testemunho. Isso tudo vai ser testemunho para que o Senhor seja glorificado. Para que o Senhor, o nome do Senhor, seja exaltado. Eu ando pela fé. Eu não ando por aquilo que estes olhos podem ver. Talvez com estes olhos aqui, Molly entrasse em desespero diante de um escorpião. Mas é necessário olhar com os olhos da fé. E determinar que não é o escorpião que vai me tirar do caminho. Não é a enfermidade. Não é a crise. Não é a prova. Não é a luta. Não é deserto. Vai ter testemunho. Vai ter testemunho. Eu creio nisso, Molly. Vai ter testemunho. Eu creio nisso. Porque eu ando pela fé. Eu ando pela fé. E quem anda pela fé já está preparando o testemunho. Quem anda pela fé já está preparando para contar o testemunho. Quem anda pela fé já está preparando para contar o testemunho. Quem aqui anda pela fé conta testemunho. E vai ser um tempo de muito testemunho. Não tenha dúvida disso. Vai ser um tempo de muito testemunho. Muito em breve. Para a glória de Deus. Para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar. Nós vamos orar pelo propósito. Cristo vive em mim. Nós vamos orar
Olha aqui a Vânia dando um testemunho. Outro dia, estava na minha cama, um escorpião. Eu não tinha visto, mas o Senhor viu e me incomodou para tirar o jogo de cama à noite, que eu sempre tiro pela manhã para lavar. E quando coloquei no chão estava o escorpião. Olha aqui, ó, livramento. Ela não viu o escorpião, mas o Senhor tinha visto. O Senhor disse, o Senhor é fiel. Vai ter um tempo de testemunho. Quem vive pela fé já está com o testemunho preparado. Ah, mas não está na bênção ainda. Olha aqui, ó, a Giovânia. Hoje eu e meu esposo tivemos um grande livramento. A porta de vidro quebrou, ele teve um corte na mão que pegou 7 pontos e voou alguns pedacinhos de vidro em mim. Mas Deus nos livrou do pior. Olha aqui, outro testemunho. Isto é depoimento de quem vive pela fé. Ah, mas o escorpião é prova. É. É luta? É. A porta de vidro que explode, que corta, é prova? É. Luta? É. Mas olha o livramento. Olha o testemunho. Quem vive pela fé, quem anda pela fé, dá testemunho. Ó, a Lúcia. Hoje Deus livrou as minhas filhas da morte. Quase uma das minhas filhas foi arremessada do carro. Outro testemunho. Outro testemunho. Queridos, olha os testemunhos aí. Olha os testemunhos aí. Livramento. Testemunho de quem anda pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu vivo pela fé. Isso é testemunho de quem coloca a vida diante do Senhor e vive pela fé. Eu vivo pela fé. Eu ando pela fé. É só você tomar posse e não se deixar abalar. Olha quantas investidas nestes depoimentos que eu acabei de ler, que foram comentários dos nossos irmãos aqui na live. Quantas investidas do diabo com escorpiões, com veículos, com portas de vidro, quantos e quantos e quantos momentos de prova. A Solange, hoje eu tive uma dor terrível do nada, tomei remédio e não passou. Meu esposo orou e ungiu, estou ótima. Dor na barriga e nas costas. Se unção foi a cura, veja que era mais uma provação. Era mais um levante do inimigo. Era mais um desafio a ser superado pela fé. Quantos depoimentos, queridos? Quantos testemunhos? Nós vamos ter muitos testemunhos da nossa vigília, muito em breve, na sexta-feira. Madrugada de sexta para sábado nós vamos ter vigília. Vai ser um momento poderoso de testemunho para a glória de Deus e vergonha do inimigo. Vá preparando o seu coração para o seu testemunho. Vá preparando e enquanto isso, vá declarando. Eu vivo pela fé. Eu ando pela fé. Eu vivo pela fé. Eu ando pela fé. A fé é que vai me colocar diante do Senhor. A fé é que vai me colocar diante da vitória. A fé é que vai me colocar diante da resposta. É só você agarrar. E para agarrar, tem que ter fé. Mais um testemunho aqui. A Vânia escreveu assim: hoje Deus livrou a minha sobrinha do pior. A moto dela é grande, escorregou e caiu na perna dela. E quebrou só o dedo do pé. Graças a Deus pelo livramento dela. Olha quantas situações. A Vilmara dizendo também o seguinte: há 2 dias eu senti dores horríveis nas pernas que não conseguia me levantar. O inimigo queria me parar. Olha só, queridos. De repente a live se tornou uma live de testemunhos, sem que nós programássemos isso com antecedência. Olha quantos testemunhos já estão sendo compartilhados aqui. Aí a Vilmara diz assim: eu ungi as minhas pernas e tudo passou. Olha que bênção. Não foi remédio, não foi médico, foi o Senhor. Eu vivo pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Ah,
queridos. Está na hora de tomar posse. E para tomar posse, é pela fé. É pela fé, não tem outro caminho. Não tem outro jeito. É pela fé. Prepare-se para viver o extraordinário de Deus. Prepare-se para viver o sobrenatural. Prepare-se para alcançar o novo de Deus. Prepare-se para algo maior. Prepare-se para algo mais forte. Prepare-se para ir além das suas expectativas. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Eliane tem mais um testemunho aqui. A minha mãe estava sangrando. Só um detalhe, a mãe dela tem 90 anos. Eu orei e o Senhor curou. Eu orei e o Senhor curou. A Sandra escreveu assim: minha vitória será grande, eu creio. As dores têm aumentado a cada dia, mas eu creio na cura. É isso aí, tem que ter fé. Tome posse, a Luzca escreveu. Entrega no altar. Eu vivi o extraordinário e o milagre de Deus na vida da minha filha. Mas tudo começou quando a Luzca colocou a fé em ação no altar. Tudo isso, queridos, nós estamos lendo, registrando estes depoimentos para a glória de Deus. Porque Ele é digno. Porque Ele é digno. Ele é digno. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação sejam dados a Jesus. O autor e o consumador da nossa fé. Vá determinando na sua vida. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Vai andando pela sua casa. Pega o celular e vai andando. Amanhã, quando você for para suas atividades, se for sair de casa, se for trabalhar, vai declarando: eu ando pela fé. 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 Isso faz diferença, queridos. Isso muda a história. Isso muda a situação. Olha, mais uma prova da fidelidade de Deus. A Eliane escreveu assim: hoje o meu neto derrubou uma taça de vidro e ficou em pedacinhos, mas nada aconteceu com ele. O Arthur aprontando e Deus guardando. A Vânia escreveu assim: eu também estou sentindo muitas dores nos nervos do corpo todo. Não está nada fácil, mas eu ando pela fé. As lutas continuam, amados. As lutas continuam. Mas eu ando pela fé. Profetiza. Pega documentos. Olha o que a Luzca escreveu aí. Profetiza sobre documentos. Profetiza sobre papéis. Profetiza sobre situações. Profetiza sobre pessoas. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Nós estamos clamando. Os cadernos de oração estão aqui, ó. Tem um monte de gente aí com caderno de oração. A Mole, a Luzca, a Fernanda, a Luciana Cunha, a Soraya. Tem um monte de gente aí com caderno de oração. Além da equipe, vem orar comigo. A Jane, o Fábio, a Sandra, a própria Gleice e o Tito. Tantas pessoas com seus cadernos de oração. E todos nós cremos num Deus de resposta. Num Deus de milagre, num Deus de livramento. O propósito aqui está chegando no final. Na live da Jane, às 2 da manhã, também está chegando no final. Você acha que o inimigo está satisfeito? Tanta gente permanecendo até o final? Ele está tentando fazer a gente recuar. Sabe o que vai acontecer? O inimigo vai sair envergonhado.
O inimigo vai sair envergonhado. O inimigo vai sair envergonhado. E o nome do Senhor, aleluia, o nome do Senhor será exaltado. O nome do Senhor será exaltado. O nome do Senhor será exaltado. Não se deixe intimidar pelo inimigo. O inimigo está, cirandando, rugindo. Rugindo igual um leão. Mas ele não é leão. Ele faz barulho igual o leão. Mas ele não é leão. Sabe quem é o leão? Jesus é o leão da tribo de Judá. E quando o leão da tribo de Judá ruge, o inferno estremece. Quando o leão da tribo de Judá ruge, o inferno entra em pânico. Você está aqui para colocar o inferno em pânico. Você está aqui para fazer o inferno estremecer. Você está aqui para fazer o inferno balançar. Em nome de Jesus. Você está aqui para fazer a diferença. Toma posse do que Deus tem na sua vida. Toma posse. Tem milagre, tem cura, tem livramento, tem bênção, tem resposta, tem portas abertas. Não é a hora de recuar. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Não é aquilo que está ao meu redor. Não são as circunstâncias. Não é o barulho que o inimigo faz. Eu ando pela fé. Eu não estou preocupado com o que os meus olhos veem. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu quero orar com você. Mas eu quero principalmente que você coloque a sua fé em evidência. Diga, eu não consigo ver, mas eu creio. Eu não consigo enxergar, mas eu creio. Eu ainda não consigo alcançar, mas eu creio. E eu adoro o Senhor. E eu louvo. E eu glorifico. E eu exalto. E eu tomo posse. Porque eu vivo pela fé. Eu ando pela fé. E não é o diabo que vai me parar. Não são as lutas que vão me parar. Não é o barulho do inimigo que vai me parar. Eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Eu quero orar com você neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não importa se hoje você está vivendo um momento difícil. Não importa se hoje você está numa situação desfavorável. Não importa. Eu vivo pela fé. Então não importa o que eu vejo. Eu agarro. Será que Jacó via a solução? Ou porque ele não via a solução, ele grudou no anjo? Levante tua bandeira de vitória nesta noite. Fica de pé. Eis que o Senhor dos Exércitos está trabalhando, diz aqui a nossa irmã Lusca. Eu creio. Eu creio. Eu creio nisso. Ah, eu creio, como é que o povo diz? Eu creio até o tutano dos ossos. Eu vivo pela fé. Eu ando pela fé. Estou preocupado com o resto das coisas, não. Porque o Senhor é maior. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
tenham fé. Vamos unir a nossa fé. Vamos unir a nossa fé. Em nome de Jesus. Vamos unir a nossa fé. Em nome de Jesus. Some a sua fé com a fé de cada um de nós. E vamos juntos tomar posse do que o Senhor tem para nós. Porque eu vivo pela fé. Não tem deserto que vai me afastar. Fica de pé, igreja, nesse momento de oração, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Vamos cantar o hino da vitória. Toma posse. Não é o deserto que vai fazer a gente recuar. Não é a prova que vai fazer a gente desanimar. Queridos, chegou a hora. Chegou a hora de vencer o inimigo, os principados, as potestades. Toma posse. Fortalece o teu coração em fé. E vamos marchar. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conosco através desta live. Estas 62 pessoas que estão ao vivo conosco no Instagram e no Facebook, e outras tantas que acompanharão em outros momentos. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a fé de cada um. Fortalece, porque é andando pela fé que nós vamos alcançar o que o Senhor tem para nós. É andando pela fé que nós vamos receber o que o Senhor tem para nós. Pai, eu abençoo a cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu abençoo essas mais de 60 pessoas que estão em plena madrugada clamando. Em nome de Jesus. Fortalece a fé de todos nós. Nós unimos a nossa fé, Senhor Jesus. Nós unimos a nossa fé, Senhor Jesus, para avançar, para marchar, para conquistar, para vencer e tomar posse da bênção. Nós apresentamos, Senhor, os cadernos de oração. Cada um de nós, com os seus cadernos de oração, nós apresentamos nesta madrugada em nome de Jesus. No nome de Jesus. Visita, Pai, cada necessidade. Visita, Pai, cada enfermidade. Visita, Pai, cada pedido aqui anotado. Não somente neste caderno que estou segurando, mas em todos os demais cadernos que estão nas mãos dos nossos irmãos e irmãs. Entra com providência. Visita os lares, os casamentos, as famílias. Visita, Senhor Jesus, cada um dos empregos, dos empresários, das empresas, dos trabalhadores, dos enfermos, aqueles que estão em casa ou hospitalizados, doenças graves, na UTI, entubados, alguns desenganados, outros que a medicina já disse não tem mais jeito. Pai, visita em nome do Senhor Jesus. Visita as congregações, os ministérios, as lideranças, os pastores, as denominações. Visita, Senhor Jesus. Cura os enfermos da alma, os que estão com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, transtornos emocionais, bipolares. Visita, Senhor Jesus, nesta madrugada, em nome de Jesus. Tu és Deus da cura, Tu és Deus do livramento, Tu és Deus da resposta, Tu és Deus da bênção, Tu és Deus do sobrenatural. Visita, Senhor. Visita, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre portas. Prepara
Prepara, Senhor Jesus, situações. Prepara, Senhor Jesus, o caminho. Prepara, Senhor Jesus, a bênção. Oh Deus, aqueles que estão com problemas espirituais, tantas maldições hereditárias, maldições que têm oprimido as pessoas, traz o livramento, traz a cura, traz a resposta. Rompe, Senhor Jesus, pela fé. Rompe, Senhor Jesus, as cadeias. Rompe, Senhor Jesus, os grilhões. Rompe, Senhor Jesus, as barreiras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entra com milagre. Entra com cura, entra com resposta, entra com provisão. Pai, abre as portas, portas de emprego, portas de negociação de dívida, portas de negociação, Senhor Jesus, com fornecedores, os empresários, Pai, os empregados, aqueles que têm carteira de trabalho, mas que estão, neste momento, sem trabalho. Visita, Senhor Jesus, visita, Pai. Aqueles que estão, Senhor Jesus, com laudos desfavoráveis. Pai, aqueles que têm processos na justiça. Aqueles que aguardam liberação de documentos, que estão com papelada em análise. Pai, a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem. A última assinatura vem do Senhor. Tu tens resposta. Tu tens cura. Tu tens livramento. Tu tens bênção. Tu tens transformação e vida. E vida abundante. Pai, eu creio no sobrenatural. Eu creio num Deus de milagre. Eu creio num Deus que muda cenário. Eu creio num Deus que transforma. Eu creio num Deus que age onde é impossível. Eu entrego, Senhor Jesus, nas tuas mãos todos esses pedidos de oração de todos esses cadernos e as vidas dos irmãos que estão conosco. Pai, nós estamos no antepenúltimo dia de propósito. E eu creio que serão muitos os testemunhos. Já houveram diversos depoimentos hoje de livramentos, de vitórias, de bênçãos e de respostas do Senhor. E eu creio que muitos outros haverão. Para a glória de Deus. No nome de Jesus. Pai, visita cada família. Traz paz. Traz livramento. Traz cura. Traz restauração e, especialmente, fortalece a fé. Pai, que os meus amados irmãos e irmãs possam receber um renovo de fé, porque nós andamos pela fé. Nós andamos pela fé. Todos nós aqui andamos pela fé. E é através da fé que nós vamos conquistar a vitória. Pai, eu creio que o Senhor já preparou algo sobrenatural e extraordinário do céu para todos nós. Pai, não deixe os meus irmãos e irmãs desistirem. Não deixe que nenhum agora se abale e recue no propósito. Pelo contrário, acrescenta a fé para que haja livramento, para que haja resposta e que a vitória seja completa. Vamos sim, Senhor, pela fé, cantar o hino da vitória. Vamos sim, na próxima vigília, dar testemunho. Pela fé, nós alcançamos. Porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores. E pelas suas pisaduras, nós somos curados. Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu creio, eu não sei quanto a você, mas eu creio num Deus de milagre. E eu ando pela fé. Toma posse aí. Vem com a gente. Daqui a pouquinho, às 2h, estaremos lá no Instagram da Jane Viana Oficial para mais um tempo de clamor. Às 3h, com o pastor Jaime Campos. O poder da oração é o Instagram. _poder.da.oração. Temos muito o que clamar. E eu também creio que muitos serão os testemunhos. Seguimos em frente com este propósito. Amanhã, penúltimo dia. 39º. Depois de amanhã, o último. Dia 31. Último dia do ano. Último dia do propósito. E vamos romper. Vamos romper o ano
no propósito. E 2021 já vai começar debaixo da bênção do Senhor. Espero vocês às 2 horas, lá no Instagram da Jane Viana Oficial. 3 horas, Instagram Poder da Oração. E amanhã, às 23h15, aliás, amanhã às 19h, no Instagram, Luciana Cunha, _oficial. Vamos ministrar a palavra de Deus no propósito da nossa irmã às quartas-feiras. E às 23h15, estaremos juntos com o penúltimo dia do propósito, Cristo vive em mim. Deus abençoe, fiquem com Deus e até logo mais, para a glória de Deus, clamando e decretando um novo tempo de vitória, em nome de Jesus. A ceia será no madrugada do dia 1 para o dia 2. Ok? E não será live, eu já expliquei isso, é pelo Google Meet. Maiores informações a gente explica isso pelo direct. Ok? Será do dia 1 para o dia 2. Sexta para sábado a ceia. Ok? Deus abençoe, fiquem com Deus. Até logo mais. Tchau, tchau. Cuidem-se.